Minha mãe colocou a mão no volante como se estivesse me prendendo à mesa. Depois olhou direto para mim e disse, calma como gelo, você não vai receber um único centavo. O cômodo não se moveu. Nem um suspiro, nem um piscar, só aquela frase ecoando na minha cabeça. Dylan deu um sorriso de lado. Laia escondeu um sorriso atrás do copo. Algo dentro de mim deslizou. Coloquei meu garfo e minha faca na mesa devagar, como se estivesse enterrando um corpo. Tudo bem, sussurrei. Então não espere nenhum centavo de mim também. Achei que aquele momento era traição. Eles não sabiam que o golpe real ainda estava por vir. Dirigi até a casa dos meus pais naquela noite, repetindo para mim mesma que era só um jantar. Apenas uma noite tranquila nos subúrbios, a 40 minutos de Portland, com lasanha, conversa fiada e o tipo de calor que eu fingia que ainda existia. O céu já estava escuro quando parei na garagem deles, a luz da varanda derramando pelos degraus como um acolhimento no qual eu não acreditava totalmente. Eu deveria ter notado a tensão no momento em que entrei. O silêncio no ar, o jeito como minha mãe mal levantou os olhos do forno, a troca rápida daquele sorriso secreto entre Dylan e Laia. Mas eu disse a mim mesma para não exagerar. Eu sempre dizia isso. Dentro da casa, o cheiro era de alho, tomate e o limpador de limão que minha mãe usava toda sexta-feira. Era familiar, quase reconfortante. Pendurei meu casaco no mesmo gancho que usava desde o ensino médio e entrei na sala de jantar. A mesa estava perfeitamente posta, guardanapos de tecido, taças de vinho, velas já acesas. Eles só faziam isso quando queriam alguma coisa ou quando algo ruim estava chegando. Meu estômago se apertou. Rebeca, que bom que veio, disse minha mãe sem se virar. O tom era alegre, mas os ombros estavam tensos. Meu pai me deu um aceno rápido, daquele tipo que ele usava quando não queria conversar. Dylan passava manteiga no pão como se estivesse se apresentando para uma plateia. Laia estava ao lado dele, batendo no celular, o brilho iluminando o cabelo lustroso. A irmã da cidade grande finalmente se junta a nós, murmurou ela, sem levantar os olhos. Eu ignorei. Vinha ignorando comentários assim havia anos. Sentamos. Minha mãe colocou a lasanha no centro da mesa e sorriu como se tudo estivesse normal, mas o ar parecia fino, frágil, esticado o suficiente para rasgar. A conversa começou desajeitada: trabalho, clima, aquelas coisas de sempre. Minha mãe perguntou sobre meu último projeto. Meu pai resmungou algo sobre precisar de ajuda com uma torneira vazando. Os gêmeos sussurravam entre si. Mas por baixo de tudo havia outra coisa, esperando. Enquanto eu cortava minha comida, peguei minha mãe me observando, os olhos calculando. Isso me lembrou de todas as vezes em que ela dizia: a família fica unida logo depois de me passar mais uma conta. Pagamentos da hipoteca, contas de luz e água, a terceira faculdade do Dylan, novos equipamentos para a carreira de influenciadora da Laia, reparos no chalé do lago que eles amavam mas nunca cuidavam. Tudo transferido silenciosamente da minha conta porque, como a mais velha, eu era responsável. Eu costumava achar que ajudar significava que eles me amavam, que ser útil era o mesmo que ser valorizada. Mas ultimamente, cada sacrifício parecia evaporar no instante em que saía das minhas mãos. Minha mãe pigarreou, rompendo o silêncio. Estamos felizes que você veio esta noite, Rebeca. Tem algo que seu pai e eu queremos conversar. Dylan se endireitou na cadeira. Laia bloqueou o celular e o colocou virado para baixo, o sorriso já se formando. Meu coração afundou num alerta que eu não podia ignorar. O que quer que estivesse vindo, não era conversa banal de jantar. Era outra coisa, algo para o qual eu não estava preparada. Minha mãe não pegou o garfo. Ela pegou a pasta ao lado do prato. Um maço fino de papéis preso com um clipe no canto superior, já amassado de tanto manuseio. Ela pousou a mão sobre ele como se estivesse marcando território. Rebeca, disse ela, o tom leve de um jeito que fez minha pele arrepiar, seu pai e eu finalizamos o testamento. Queríamos que você soubesse diretamente por nós. O ambiente mudou. As velas vacilaram. Até o zumbido do refrigerador pareceu desaparecer. Meu pai manteve os olhos na mesa. Dylan se recostou, braços cruzados, parecendo satisfeito demais. Laia prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha, me observando como se esperasse uma reação. Meu coração deu uma única batida pesada.
O testamento, sim, respondeu minha mãe, deslizando a pasta para mais perto de mim. É tudo muito simples. A casa, o chalé do lago, o que restar da poupança, tudo vai para o Dylan e para a Laia. As palavras caíram tão planas, tão casuais, que por um segundo minha mente se recusou a entendê-las. Pisquei para ela, para a pasta, para o jeito como ela disse tudo, como se fosse apenas a previsão do tempo. Desculpa, minha voz saiu fina. Você está indo bem sozinha, ela continuou, como se estivesse recitando algo ensaiado. Você não precisa de nada de nós. Seus irmãos, porém, poderiam usar o apoio. Eles ainda estão encontrando o caminho deles. Encontrando o caminho. Um caminho que, aparentemente, era pavimentado com o meu dinheiro. Dylan sorriu de canto. Só queríamos garantir que não houvesse confusão depois. O sorriso de Laia se afiou. Você sempre cai de pé, Rebecca. Alguns de nós não têm essa sorte. Uma risada amarga subiu pela minha garganta, mas eu a engoli. Então, deixa eu ver se entendi direito, disse baixinho. Eu paguei a hipoteca todos os meses. Eu cobri as contas. Eu paguei para o Dylan trocar de curso como se fosse um hobby. Eu paguei para arrumar o chalé para que todos vocês pudessem aproveitar o verão. E eu fico com nada. Minha mãe soltou um suspiro dramático. É exatamente por isso que não queríamos te contar ainda. Você sempre transforma tudo em dinheiro. Porque eu sou a única trazendo dinheiro, eu disse, sentindo a voz tremer por baixo. Meu pai finalmente falou, quase num sussurro. Rebecca, querida, você é estável. Você vive confortavelmente. Você vai ficar bem. Seus irmãos precisam de mais ajuda. Eu o encarei. O homem que me ensinou a andar de bicicleta não conseguia nem olhar nos meus olhos. Laia deu de ombros, o tom meloso. Talvez se você não tentasse sempre ser heroína, não estaria tão chateada. Dylan riu. Sério, ninguém te obrigou a ajudar. Ninguém me obrigou. As palavras bateram mais forte do que deveriam. Anos de sacrifícios todos embalados como dever, amor, família evaporaram num simples dar de ombros. Algo dentro de mim se firmou, como um nó apertando. Eu sorri. Não de mágoa, não de raiva só, fim. Certo, disse suavemente. Então não esperem um único centavo de mim também. A mesa ficou imóvel. Até o ar pareceu mudar. Peguei meu guardanapo, dobrei com cuidado e coloquei garfo e faca na mesa, lenta e deliberadamente. Depois me levantei. Os rostos deles ficaram borrados atrás de mim enquanto eu caminhava para o corredor. Eles achavam que o testamento era traição. Não faziam ideia do que tinham acabado de iniciar. A volta para o centro de Portland pareceu mais longa que o normal, como se a estrada tivesse se estendido durante a noite. Gotas de chuva batiam no para-brisa, transformando os postes em riscos dourados, mas eu mal via qualquer coisa. A voz da minha mãe continuava se repetindo na minha cabeça, calma e ensaiada, cortando através de mim com a precisão de alguém que havia praticado aquele momento. Você não vai receber um único centavo. Quando cheguei ao prédio do meu apartamento, uma dor apertada tinha se instalado sob minhas costelas. Destranquei a porta e entrei, deixando minhas chaves caírem no balcão com um tilintar trêmulo. O zumbido familiar do aquecedor, o leve cheiro da vela de baunilha que eu tinha acendido na noite anterior. Tudo parecia errado, como se minha casa não combinasse mais com a pessoa que saiu daquela sala de jantar. Sentei no sofá e encarei meu celular, virado para baixo na almofada. Ele vibrou uma vez, depois outra, depois sem parar. Virei-o, 9 chamadas perdidas, 4 mensagens de voz, 2 textos longos da minha mãe, depois um do Dylan, um da Laia. Não abri nenhum deles. Em vez disso, abri meu aplicativo do banco. A tela se encheu de pagamentos recorrentes, linhas e linhas de responsabilidades que ninguém jamais reconhecia, mas que todos esperavam. Hipoteca, contas, seguro, transferências marcadas simplesmente como ajuda, uma palavrinha vaga que cobria uma década de sacrifícios. Meu dedo pairou sobre a primeira linha. Um suspiro profundo saiu de mim, áspero. Então toquei em cancelar. A confirmação apareceu. Apertei sim. Outro pagamento. Cancelar. Confirmar. Outro.
Cancelar. Confirmar. Não parecia triunfo. Não era vingança. Era algo mais quieto, mais profundo, como destrancar uma porta atrás da qual eu nem sabia que estava presa. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, atendi. A voz da minha mãe explodiu imediatamente. Rebeca, o que você pensa que está fazendo? Não ouse cancelar esses pagamentos. Você está agindo como uma criança. Olhei para a janela escura à minha frente, minha reflexão quase invisível. Eu não sou o seu banco, disse, mantendo a voz firme. Você faz parte desta família, ela rebateu. E família não se trata assim. Eu quase ri. Você quer dizer, do jeito que vocês me trataram hoje? Silêncio. Depois, não distorça as coisas. Me ligue quando estiver calma. Ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer outra palavra. 20 minutos depois, Dylan ligou. Então, a mãe disse que você está surtando por quê? Pelo testamento? Eu respirei fundo. Dylan, você ultrapassou meus limites muito antes de qualquer uma dessas coisas. Ele bufou. Que limites? Você pagava porque queria. Não reescreve a história. E desligou na minha cara. Depois foi a Laia, a voz açucarada, quase entediada. Beck, sério, você está se passando. Você é sortuda, tá? Você não precisa da herança. Supera. Eu bloqueei ela. Bloqueei ele. E então, porque sabia exatamente o que viria a seguir, bloqueei minha mãe também. O silêncio que veio depois não estava vazio. Era uma folha em branco. Os dias seguintes se misturaram em uma rotina de trabalho, silêncio e pequenos intervalos de alívio. Meus colegas perceberam que eu estava cansada, mas ninguém fez perguntas. Eu agradeci por isso. Me joguei em um novo projeto que exigia longas horas e viagens, qualquer coisa para impedir minha mente de voltar àquela mesa de jantar. 3 semanas após o jantar, meu celular acendeu com uma mensagem em grupo da minha mãe. Reunião de família hoje. Você nos deve sua presença. Uma pressão familiar apertou meu peito. Antigo condicionamento, antiga obediência. Mas mesmo assim eu respondi com uma única palavra, ok. Quando estacionei na garagem dos meus pais naquela noite, o céu estava cinza opaco, do tipo que pesa antes de uma tempestade. O carro do Dylan estava estacionado torto. Laia encostada no corrimão, rolando o feed no celular. Meu pai parado na porta, mãos nos bolsos. Minha mãe esperava logo dentro, braços cruzados, lábios tensos. Eles me olharam como se eu fosse o problema. Não faziam ideia de que eu não era mais a pessoa que saíra dali 3 semanas antes. Eu era outra alguém que eles não podiam mais controlar. Semanas depois, o pesadelo não apenas chegou, ele aterrissou com a precisão fria de alguém que queria que eu sentisse. Eu tinha acabado de voltar de Sacramento, arrastando minha mala pelo corredor silencioso do meu prédio. Meus ombros doíam. Meus olhos ardiam por causa do voo, e tudo o que eu queria era um banho e dormir. Mas, no meio do corredor, algo pareceu errado. O ar tinha um cheiro levemente químico, agressivo, artificial. Então eu vi minha porta. Ela parecia inchada, deformada, como se algo tivesse crescido dentro dela. Parei de andar. Espuma expansiva grossa, endurecida, amarelo pálida estava comprimida em cada fresta do batente. Ela transbordava para fora, como se a porta tentasse escapar. Toquei com a ponta dos dedos. Sólida. Seca. Selada. Alguém tinha lacrado meu apartamento. Minhas chaves escorregaram inúteis na minha mão. Por um momento, apenas fiquei ali, estabilizando a respiração. Não gritei. Não entrei em pânico. Apenas senti algo dentro de mim ficar muito, muito quieto, deliberado, pessoal, punitivo. Meu pensamento caiu sobre Dylan com uma facilidade perturbadora. A administração do prédio levou quase 1 hora para responder. Quando o supervisor chegou, ele olhou para a porta, levantando as sobrancelhas. Alguém realmente queria te manter do lado de fora. Essa é uma maneira de dizer, respondi, com uma frieza que fez ele me encarar de novo. O chaveiro veio em seguida.
Demorou mais 2 horas para retirar a espuma sem danificar a estrutura. Pedaços de isolamento seco se espalharam pelo corredor como confete da celebração mais miserável do mundo. Quando a porta finalmente abriu e eu entrei, não senti alívio. Senti decisão. Larguei a mala, fui direto para o meu laptop e abri as câmeras do corredor. Avançar, parar, clicar, rolar, e então ele. Dylan. Capuz puxado, boné baixo, o moletom que eu reconhecia do último Natal. Ele se movia com o mesmo ar de sempre, despreocupado, arrogante, certo da própria impunidade. Sacudiu a lata de espuma. Sorriu. Aplicou em cada centímetro do batente da minha porta. E quando terminou, deu um passo para trás, admirando o próprio trabalho como se fosse uma obra-prima. Eu não suspirei. Não arfei. Apenas olhei. Eu não chorei. Minhas mãos nem tremeram. Eu apenas apertei salvar. Depois me recostei, encarando o quadro pausado. O rosto dele não aparecia totalmente, mas a postura, os sapatos, a risada eram inconfundíveis. Não importava se ele achava que tinha se disfarçado. Ele não tinha disfarçado quem realmente era. Liguei para uma única pessoa, tia Nora. Ela chegou 20 minutos depois, ainda de chinelos, o cabelo preso num coque bagunçado. Um olhar para o batente da porta e sua expressão endureceu. Lá dentro, mostrei o vídeo. Ela assistiu em silêncio até o fim. Depois assentiu uma vez. Ele passou dos limites, Rebecca, e você sabe disso. Eu sei, respondi. Você não pode continuar absorvendo o dano deles, ela continuou. Eles nunca vão parar, a menos que você faça algo. Não era incentivo. Não era raiva. Era a verdade. Na manhã seguinte, registrei um boletim de ocorrência. Calma, clara, factual. O policial assistiu ao vídeo 2 vezes e balançou a cabeça. Isso é vandalismo, disse. Você fez a coisa certa. Saí da delegacia sentindo um tipo de clareza que só aparece quando o último fio de culpa finalmente se rompe. As ligações começaram naquela tarde. Minha mãe primeiro fúria misturada a uma fina camada de incredulidade. Como você pode fazer isso com seu próprio irmão? Você tem ideia do que começou? Respondi de forma firme. Não, mãe. Quem começou foi ele, quando vandalizou minha casa. Ela ignorou. Retira o boletim. Não. Você é inacreditável. Ela desligou. Depois veio meu pai. O tom dele era controlado, estratégico. Vamos resolver isso quietos. Não há necessidade de escalar. Já escalou, respondi. Ele quebrou a lei. Ele soltou um suspiro irritado. Você está punindo ele. Estou responsabilizando ele. Ele não teve resposta. Então Dylan ligou. A voz dele estava alta, trêmula. Você acha que pode me fazer ser preso por uma brincadeira? Não foi uma brincadeira. Você sempre age como se fosse melhor que a gente. Eu estou mais segura sem você, respondi simplesmente. Ele xingou, gritou, tentou me provocar. Desliguei. Laia tentou depois, fungando como se fosse a vítima. Rebecca, isso pode arruinar a vida dele. Ele deveria ter pensado nisso antes de pegar a espuma. Bloqueei ela. O silêncio voltou, mas desta vez não era o silêncio da culpa. Era um silêncio de consequência. 2 dias depois, meu pai ligou de novo. Sem cumprimento, sem fingimento. O que você quer? Ele perguntou. Sempre era a pergunta errada vinda dele. Quero o valor dos reparos reembolsado, respondi. Tudo. Isso é absurdo. Esse é o valor, retruquei. Ou o boletim permanece. Você escolhe. Ele resmungou algo e desligou. A transferência chegou na manhã seguinte. Exatamente o valor que eu havia colocado no relatório. Nem mais, nem menos. Na descrição estava escrito: acerto de contas. Por um longo momento, encarei a tela. Não me senti satisfeita, nem vingada, apenas livre. O dinheiro não era a vitória. O limite era.
Mais tarde, naquela noite, minha mãe ligou pela última vez. A voz dela falhou, não de tristeza, mas de raiva. Você destruiu esta família. Fui até a varanda. A brisa gelada da noite de Portland tocou meu rosto. Não, disse suavemente. Eu só parei de deixar esta família me destruir. Ela prendeu a respiração, ofendida. Espero que um dia, continuei, você entenda que limites não são traição. Não espere que a gente te perdoe, ela disparou. Eu parei de esperar qualquer coisa de vocês faz muito tempo. E encerrei a ligação. Naquela noite, de pé no silêncio do meu apartamento, passei a mão pelo batente novo da porta liso, limpo, intacto, um símbolo de algo que eu nunca tivera antes. Uma vida onde eu não era a arma que eles usavam contra mim. Uma vida que eu finalmente estava escolhendo. Agora, nas semanas após o incidente, meu mundo começou a mudar de maneiras que eu não esperava, primeiro silenciosamente, depois com uma espécie de impulso que parecia oxigênio após anos respirando por um canudo. Não havia mais ligações de madrugada exigindo explicações, nem recados cheios de culpa, nem sermões disfarçados de preocupação, apenas silêncio. E, para minha surpresa, o silêncio não parecia vazio. Parecia espaço. As notícias sobre minha família não vinham deles. Vinham da tia Nora, que me verificava a cada poucos dias. Evelyn tinha começado a trabalhar no turno da manhã em uma lanchonete do outro lado da cidade. O sorriso dela, segundo relatos, mais tenso do que nunca. Thomas trabalhava longas horas em uma loja de materiais de construção, visivelmente exausto. Dylan largou o emprego de novo, culpando o estresse de tudo o que havia acontecido. Laia flutuava entre ideias, incapaz de se fixar em algo que durasse mais de uma semana. As crises deles já não me engoliam mais. Não eram minhas para resolver. Enquanto isso, minha própria vida começou a se expandir. O trabalho ficou mais leve, mais claro. Minha gerente percebeu e me ofereceu um caminho de liderança, algo que eu estivera exausta demais para considerar antes. Eu dormia melhor. Voltava a comer refeições de verdade. Meu apartamento parecia mais iluminado, até à noite, como se as próprias paredes tivessem finalmente relaxado. Usei o dinheiro do reembolso, não por rancor, mas por simbolismo, para fazer algo que eu me neguei por anos: reservei uma viagem de 2 semanas para a Itália. Pela primeira vez, não pedi permissão nem me preocupei com quem mais precisava de mim. Florença era quente, dourada, viva. Todas as noites, eu ficava na sacada observando os telhados, deixando a brisa lenta desfazer os nós dentro de mim. Percebi que aquela paz, independência e possibilidade eram o que minha família havia tirado de mim muito antes de a espuma tocar minha porta. Quando voltei para Portland, entrei em um grupo de trilhas. No meu segundo sábado com eles, conheci Alex, uma presença calma, firme, com um riso fácil. Ele não sabia nada sobre minha família. Não no começo. Ele só falava comigo como se eu fosse uma pessoa inteira, não um recurso a ser explorado. Era desarmante e curador. Às vezes, tarde da noite, eu sentia ecos da dor antiga. Não o tipo afiado, apenas sombras. Mas não me definiam mais. Não me controlavam mais. O que mais me surpreendeu foi isso: eu não sentia falta deles. Não de verdade. O que eu sentia falta era da versão de mim que acreditava que amar significava se apagar. Mas ela se foi, e alguém mais forte tomou o lugar dela. Eu costumava acreditar que se afastar da família era fracasso. Agora sei que pode ser sobrevivência. Eu não perdi um lar. Eu deixei um campo de batalha. E no silêncio que veio depois, reconstruí a mim mesma com mãos mais firmes, limites mais claros e uma vida que finalmente parece minha. Se você já carregou o peso de todo mundo até não conseguir mais respirar, ouça: escolher a si mesmo não é egoísmo. É o começo da liberdade. Se essa história falar com você, me diga de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo.